A cruz de Cristo e a minha cruz. Na leitura de hoje, nós vamos ver Simão Cirineu sendo obrigado a carregar a cruz de Jesus no caminho para o Gólgota. Jesus não pediu ajuda. Na verdade, ele foi até o fim no seu sacrifício, ele levou a sua cruz, ele foi pendurado na cruz. A palavra dizia: maldito aquele que é pendurado no madeiro. Portanto, Jesus se fez maldição por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Mas ele venceu. Ele foi até o fim, derramou o seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia. E a sua vitória foi garantida e a nossa vitória por causa dele. Mas Jesus nos falou da cruz que nós levamos. E é sobre isso que nós vamos estar meditando nesse devocional. Vamos ler o texto bíblico proposto para nós no capítulo 23 de Lucas, a partir do versículo 26 até o versículo 32. Nós que estamos lendo cada um dos versículos, todos os capítulos e versículos de Lucas, nas segundas, quartas e sextas-feiras, nas terças e quintas estamos lendo o livro de Salmos, e nos sábados, com a missionária Vânia, estamos lendo o livro do profeta Jeremias. Portanto, hoje nós estamos em Lucas 23, 26, que diz o seguinte, a palavra de Deus. E quando o iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Porque se o madeiro verde fizeram isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Há uma palavra de Jesus aqui a estas filhas de Jerusalém sobre as gerações, em verdade, uma geração que haveria de vir vindoura. Este texto é muito semelhante ao que está falando no livro do Apocalipse, que nós sabemos que cobre o tempo da grande tribulação, mas hoje nós queremos nos fixar desta leitura em Jesus carregando a sua cruz. O que me chamou a atenção neste texto foi Simão Cirineu. Eu até estava buscando, fui aos 4 evangelhos para ver se Simão era alguém que conhecia Jesus, para ver se Simão era alguém que achou privilegiado ou gostou de participar de alguma maneira porque era Jesus, mas não. Segundo o texto bíblico, em todos os evangelhos que narram, Simão era alguém que vinha do trabalho e os soldados romanos simplesmente agarraram ele e o, entre aspas, forçaram a carregar a cruz com Jesus. Jesus, ele foi disposto desde o Getsêmani, o caminho ao Gólgota, ao estar ali crucificado no Monte Caveira, ele foi fiel às Escrituras, ao chamado do Pai, à sua missão de tornar-se o Cordeiro Pascal, que seria o pagamento do preço do meu e do seu pecado. No entanto, este mesmo Jesus, no seu ministério, antes de chegar o tempo da cruz, ele falou para os seus discípulos. E não falou só num contexto daqueles que estavam ali, mas ele sempre dizia: aquele que quer vir após mim. Né? Ou seja, todos aqueles que querem seguir a Cristo, aqueles que estavam ouvindo ali, aqueles tantos hoje que leem esta palavra no Evangelho de Jesus Cristo, ele nos chama a carregar a nossa cruz. Jesus carregou uma cruz. A cruz que Jesus carregou, ninguém podia carregar, porque para além de ser o madeiro da crucificação da época, isso outros passaram pela mesma realidade. Graças a Deus hoje não é uma maneira comum ou até talvez inexistente de morte, mas outros viveram esta mesma realidade. No entanto, nenhum deles pôde ser o sacrifício diante de Deus, um cordeiro perfeito, alguém que não pecou, mas se ofereceu a sua vida por nós pecadores. Então, ninguém pôde carregar a sua cruz. Ele carregou aquela cruz por nós. No entanto, como o Senhor, ele diz que nós deveríamos carregar
a nossa cruz. E quando nós olhamos a simbologia de cruz, quando eu penso em cruz, em primeiro lugar eu penso em peso. Em observar, talvez o que os soldados fizeram foi fazer Jesus aguentar vivo até o momento de ser crucificado. Porque podia ser que naquele tanto de apanhar e no carregar a cruz, ele desfalecesse, mas o fato é que eles colocaram aquela ajuda e o fato é que a cruz era extremamente pesada. Então, cruz fala para nós e usamos uma simbologia. Claro que quando Jesus estava dizendo que nós carregássemos a nossa cruz, é óbvio que Jesus não estava falando desta cruz de madeira pesada. Então, a pergunta é o que significa. E eu volto a dizer, quando eu penso em cruz, eu penso no peso. E pode ser um peso físico, mas todo o peso sobre a nossa vida pode ser relacionado. Eu penso em dor. Cruz é símbolo de dor. Cruz é símbolo ainda de vergonha. Era vergonhoso. Era maldito, visto na cultura judaica, por causa da lei, aquele que morresse pendurado no madeiro. Mas aos demais também, aqueles criminosos que foram crucificados, que ficavam ali expostos, era uma posição de extrema vergonha. Para aqueles que não mereciam o sofrimento, que não mereciam uma cruz, e quando Jesus estava falando dos seus seguidores carregarem a sua cruz, eu não vejo nisso falando do merecimento de uma punição, mas a cruz, então, nesse sentido, fala de incompreensão. Ou seja, quem carrega uma cruz não é compreendido pelos demais que o veem. Então, quem carrega uma cruz, um peso, uma dor, uma vergonha, uma incompreensão pelas pessoas do mundo, é aquilo que Jesus diz que nós, como crentes, como seus seguidores, temos que carregar. Claro que estas palavras são meu entendimento, é a minha visão desta simbologia, mas eu não quero fechar com a minha visão. Eu vou deixar para você 2 versículos, 2 contextos que Jesus usou esta palavra de nós levarmos a nossa cruz, para nós ouvirmos, no melhor dos sentidos, da sua boca, das suas palavras, o que é que Jesus queria dizer com levar a sua cruz. É um pouco semelhante às minhas propostas, mas tem alguma diferença. Em primeiro lugar, em Lucas 14, 27, ele diz: aquele que levar a sua cruz e me seguir, no contexto de aquele que não aborrece o pai, a mãe e até a própria vida. Então, cruz fala de morte. E Jesus fala no contexto aquele que não aborrece o pai, a sua mãe e até a própria vida. Então ele está falando de carregar a sua cruz no sentido de aborrecer a sua vida. Não ter prazer na sua vida. Como assim? Como pode ser isso? Me parece que é colocar como prioridade a Ele, colocar como prioridade o evangelho dele, colocar como prioridade as prioridades dele. E aquilo que é nosso natural, aquilo que é carnal, a pessoa não só não tem mais o desejo, mas até despreza ou aborrece, segundo a palavra bíblica. No outro texto de Mateus 10, 38, o tomar a sua cruz, que Jesus diz, e seguir a Cristo, seguir a mim, está no contexto de perder a sua vida por amor de mim. Ele diz assim mesmo: quem não perder a sua vida por amor de mim, não é digno de mim. Então, mais uma vez, cruz para Jesus ali também está relacionada à morte. Perder a vida. Mas o que Jesus estava dizendo? Será que seria como Paulo, que foi decapitado, ou outros que foram crucificados, ou morreram como mártires? Não. O que é perder a sua vida? Nós mesmo no dia de hoje falamos, olha, a gente só tem uma vida, temos que aproveitar, vamos ganhar a vida, vamos fazer o melhor do dia de hoje, vamos aproveitar o máximo de horas que nós pudermos, ganhar a vida. E Jesus diz: aquele que não perder a vida por amor de mim. Então ganhar a vida é ter prazer nas conquistas do mundo, nas conquistas humanas. E eu não estou nem falando de maldade, de coisa de carnalidade, não. Mas das prioridades, mais uma vez, das nossas prioridades, ao invés das prioridades de Deus. E isso, irmãos, torna-se, usando as palavras que eu coloquei a princípio, um peso para nós. Porque nós, como humanos, queremos ter a nossa prioridade, mas quando nós servimos a Cristo, quando nós entramos nessa dimensão espiritual, é possível, e na verdade, estas palavras me levaram a uma palavra do apóstolo Paulo,
que disse: para mim o viver é Cristo. E sabe, quando nós somos convertidos na fé, essas palavras são lindas e nós apreciamos e parece até que nós cantamos coro junto com elas espiritualmente. Mas o tempo vai se passando, a normalidade e a carnalidade, por que não dizer, o mundanismo e outras realidades nos vão cercando e nós perdemos esta visão. E, na verdade, o nosso viver, as nossas prioridades não são Cristo. Nós não estamos mais perdendo a nossa vida, aborrecendo a nossa vida para priorizar o que é de Deus, o que é do reino de Deus. Isso está difícil até para nós entendermos hoje que possa ser uma realidade. Mas o que Jesus falou ali era para ser realidade para aqueles discípulos, para a geração futura e até esta geração que hoje caminha na terra ante a vinda de Jesus. Que nós possamos meditar, que nós possamos aceitar o chamado de Cristo, de carregar a nossa cruz. Há muitos que falam de ser evangélicos para ganhar bênçãos, ganhar o favor de Deus. Seguir o caminho de Cristo é tomar a cruz. Que Deus ajude a você a ter força, graça e até prazer de dizer, como o apóstolo Paulo disse: para mim, o viver é Cristo. E ele terminou dizendo: o morrer é ganho. Mas enquanto estamos em vida, possamos viver as prioridades de Cristo. Amém.